Olá, voltamos e estamos dando continuidade ao tema inflação. Essa é a nossa terceira abordagem. E aqui eu vou te apresentar mais um fundamento sobre a inflação, esse fenômeno que os economistas se preocupam tanto nos países. O que é inflação mesmo? Essa é uma definição acadêmica. A inflação indica o aumento generalizado ou contínuo dos preços de uma série de categorias de bens e serviços importantes no dia a dia dos consumidores. Eu grifei aí o termo generalizado porque é preciso a gente internalizar isso. Generalizado significa que a maior parte dos bens e serviços se inflacionam se comparado ao restante dos bens e serviços que se deflacionam. Então, proporcionalmente, eles representam uma resultante positiva, né, de superaquecimento na economia. Então, esse generalizado deve ser entendido nesse sentido. Aqui eu vou te apresentar algo que talvez você ainda não se apercebeu, mas que você convive com isso. Nós convivemos com esses dois compartimentos, dois grandes compartimentos que compõem a economia. Mas deixa eu habilitar aqui a minha caneta para a gente, então, falar de uma forma mais objetiva. Preste atenção nisso aqui. Numa economia, nós temos um grande compartimento que é constituído pelos bens e pelos serviços. Nós temos alguns deles aqui representados. Calçados, transportes, utensílios pessoais, a alimentação, enfim. É uma grande variedade de bens e de serviços que nós então temos. Cinemas, oficina, lazer, enfim. Então, esse é o primeiro grande compartimento que está ao nosso redor. O segundo grande compartimento, que é o que todos nós gostamos, são as cédulas e moedas. Então, esse grande compartimento que circula também ao nosso redor, representado aqui por cédulas com valores diversos, né, conforme você pode então ver aqui, e as moedas, que também apresentam valores diversos. Isso acontece em todos os países. Qualquer país do mundo possui esses dois grandes compartimentos. Só que no dia a dia, esses dois compartimentos estão misturados. Eles convivem lado a lado. Então, apesar de nós não percebermos ou não nos darmos conta desses dois compartimentos misturados, eles estão ao nosso redor. Então, nós temos bens e serviços convivendo com moedas metálicas e cédulas de papel. Tá? Então, é esse o cenário real que nós convivemos em qualquer país do mundo. E aqui eu vou te dar um outro fundamento. A inflação, gente, é uma questão de proporcionalidade entre esses dois grandes grupos, esses dois grandes compartimentos. De um lado, cédulas e moedas metálicas, e de outro lado, bens e serviços. Como é que funciona isso? Primeiro cenário é esse aqui. Eu tenho uma grande quantidade de bens e serviços na economia, né? E essa quantidade de bens e serviços que eu possuo na minha economia faz com que, então, os preços desses produtos caiam. Por quê? Porque a abundância gera um desvalor, né? É muita oferta para pouca demanda. Então, existe a queda no preço dos bens e serviços. Só que essa queda no preço, que é uma deflação aqui, né? Ela provoca uma valorização simultânea nas cédulas e moedas, nesse segundo compartimento aqui. Então, esses dois compartimentos, gente, estão interligados, né? Eles têm uma ponte ligando. Só que eles funcionam de maneira inversamente proporcional. Quanto mais, ou melhor, quanto menos for o valor dos bens e serviços, maior será a valoração ou o valor das cédulas e moedas. Gravem isso.
Então, na verdade, eu tenho um cenário de deflação aqui, né, de queda geral nos preços. Esse é o primeiro cenário. Qual é o segundo cenário? É o inverso, né? Eu tenho poucos bens e serviços, com isso, a raridade faz com que o preço suba, e aí eu tenho um cenário inflacionário, né, nos bens e serviços. Lembra que eu falei para você ainda há pouco que esses dois compartimentos trabalham de forma inversa? Se esse aqui está se valorizando, esse aqui está se desvalorizando, né? Então não é possível, melhor, os dois convivem de forma inversamente proporcional. Então, enquanto os bens estão com os preços subindo, as cédulas e moedas estão com os preços, com os valores caindo, né? Então eu tenho essa situação inversamente proporcional. Aqui eu já tenho a inflação, um contexto inflacionário. Como é que eu resolvo isso? Eu vou te falar não agora, eu vou te falar na nossa próxima abordagem. Vou te deixar aí curioso para saber como é que os governos dos países resolvem esse tipo de problema, tá bom? Muito obrigado, então, pela atenção dispensada. Espero que você tenha gostado dessa nossa terceira abordagem e já te convido a estar comigo na nossa quarta abordagem para então a gente matar a tua curiosidade, tá? Dê um like aí, se inscreva no canal e me ajude a compartilhar conhecimento. Muitíssimo obrigado, um fraternal abraço a todos.